de todo o país é comum a gente se deparar com animais abandonados na rua. E como ato de amor, muitas pessoas decidem adotar ou até mesmo pegar e cuidar, tirar o animal daquela situação para depois procurar, né, algum lugar para ele ficar. Mas na hora de fazer esse resgate é preciso tomar alguns cuidados, tá? André Santiago está voltando ao vivo para conversar com a gente. Então, André, quais são esses cuidados e por que é tão importante ficar atento, né? Além do ato de solidariedade, é preciso prestar atenção em outros fatores também, né? Pois é, Renata, como você disse, né, a gente observa que a população de animais de rua está aumentando a cada dia, né, em várias cidades do país, e a solidariedade em cuidar desses animais, colocar comida, às vezes adotar mesmo esses cães, gatos, enfim, mas é necessário tomar alguns cuidados para evitar a contaminação, já que alguns animais podem estar com algumas zoonoses. Para saber mais sobre esses cuidados, sobre como evitar essas zoonoses que podem ser, ser transferidas para os humanos, né? Os humanos podem ser infectados. A gente vai conversar agora com o gerente da AME Animal, Simonal Cardoso, que vai trazer todas as informações sobre esses cuidados. Simonal, bom dia. Olá a todos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Para a gente é sempre uma satisfação trazendo esse assunto, né, que é tão importante e que é o motivo do nosso trabalho em Caruaru diariamente. Simonal, em alguns casos, esses animais estão doentes, infectados por zoonoses. Devemos usar luvas? Como proceder nessa situação? Veja só, animais que serão encontrados na rua, eles poderão realmente estar em situações das mais diversas, né? Incluindo aquelas que seriam um pouco mais graves, que são as zoonoses. Como muitas pessoas não saberão identificar o que pode estar acontecendo com o animal, aí a gente orienta muito em relação à condição física, ao aspecto de saúde, ao aspecto de condição do estado geral, como a gente diz, né, para que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado ou não. Então, principalmente animais, sejam cães ou gatos, que apresentem ferimentos, que apresentem sangramentos, ou que apresentem algum tipo de secreção, seja ela purulenta, secreção catarral, aí evitar contato com essas secreções. É claro que a gente, o ser humano, tem muito mais cuidado, né, em contato com isso, então a gente tende a procurar se proteger ou se ter contato com secreções de natureza diversas ou não, que não se sabe identificar, então lavar as mãos em seguida, né? O risco de pegar o animal seria maior se o animal estiver agressivo, se ele estiver partindo para morder, arranhar. Aí a gente não indica que ninguém se arrisque ao ponto de pegar e aí podendo sofrer alguma lesão com transmissão de doença. Mas em sua maioria, animais que já estão bem debilitados, caquéticos, em condições de magreza, no estado geral bem ruim, aí as pessoas poderão se proteger de alguma maneira, seja com papelão, tentando colocar numa caixinha de transporte, numa caixinha de papelão, envolver com as mãos, se não tiver com luva na hora, num saquinho plástico, né, para pegar e evitar a contaminação e evitar também até que piore, né, aquela situação do animal. Para esclarecer, Simonal Cardoso, como é o caso da leishmaniose? A leishmaniose é por conta de um mosquito, né? Não é transmitido pelos animais, né? Sim. A leishmaniose também é uma doença muito importante, é comum, né, no Brasil, em muitas regiões tropicais também, e a gente vive em áreas que são mais endêmicas do que outras, né? A gente vive numa região que é endêmica, que tem muito desse tipo de doença de animais portadores, e a leishmaniose é um tipo de doença em que o acometimento é muito maior em cães, né, pela própria exposição dos cães ao mosquito, que é o único transmissor da doença. A leishmaniose ela é transmitida pelo mosquito palha, que é um mosquito muito pequenininho, que a gente praticamente não vê, que tem uma ação mais no final da tarde ou no início da manhã, o período de repasto sanguíneo dele, e é mais comum em regiões mais de periferia ou em regiões que tenha muita umidade, que tenha matéria orgânica em decomposição e acaba favorecendo a manutenção do mosquito naquela região.
Então, a Secretaria de Saúde daqui de Caruaru, ela faz um trabalho muito importante em relação ao controle e identificação também desse tipo de zoonose por meio da Secretaria de Saúde do Estado, né, e o Ministério da Saúde. Então, tem um centro de zoonose em Caruaru que atua diretamente identificando esse tipo de problema nos animais portadores, orientando a população e fazendo o recolhimento de animais que são vítimas dessa doença. A forma de transmissão para o ser humano é o mosquito, o contato direto com o animal não é fonte de contaminação, apenas o mosquito. Então, é importante identificar a doença no animal, né, para que o Centro de Zoonose, por meio da Secretaria de Saúde, também faça todo um trabalho de educação, um trabalho também de controle do mosquito naquela localidade. E para encerrar, em caso de resgate de animal de rua, a prefeitura é responsável? Sim, animais de rua, sim, também. A gente costuma sempre dizer, né, que todos nós somos responsáveis, não somente a prefeitura, não somente o poder público, porque o resgate de animais abandonados, ele se dá principalmente pelo município, pela prefeitura, né? Mas quem abandona é a população. Os animais, as pessoas permitem a procriação, né, e abandonam os animais nas ruas. Então a gente sempre trabalha fortemente. Cada consulta que é feita aqui na AME Animal é um trabalho educativo também que a gente faz para estar orientando, enquanto se resgata também animais de rua que são disponibilizados para doação, a gente também está sempre levando educação em saúde, educação em bem-estar animal para que se evite os maus tratos em consequência do abandono, né? Simonal Cardoso, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aqui no programa Manhã Cidade. Por nada, a gente aqui agradece a oportunidade também. Um abraço a todos. Forte abraço. Então, Renata, ter o máximo de cuidado ao manusear esses animais de rua, né? São algumas dicas aqui do Simonal Cardoso e também das autoridades, né, de veterinárias, né? Olha, os principais vetores, só reforçando, são insetos, mosquitos, carrapatos e pulgas, e que podem se infectar ao alimentar-se de animais infectados e posteriormente transmitir o patógeno para os humanos. Essa solidariedade é muito importante. A população de animais de rua está aumentando a cada dia nas cidades como Caruaru, enfim. Tem vários pontos, né, que as pessoas, infelizmente, abandonam esses animais, mas é importante ter cuidado ao manusear. Luvas são um dos principais materiais para você utilizar para manusear. Evitar mordidas, arranhões e também ter contato com as feridas de alguns animais. Renata. Obrigada, André. Inclusive, né, a Secretaria de Saúde de Caruaru informa que durante o ano de 2024 recebeu 15 notificações para leishmaniose em humanos e nenhuma dessas notificações teve confirmação para a doença. Inclusive, né, em relação a uma morte registrada ontem em Caruaru, que seria de um dentista que as pessoas acompanharam nas redes sociais, né, que ele teria resgatado um animal em situação de rua. Esse animal estaria com leishmaniose, infelizmente esse animal não sobreviveu, e aí esse dentista acabou morrendo, mas está em investigação se tem a ver, tá, com a leishmaniose. Lembrando que os animais não transmitem, né, como o André falou aí, alguns insetos. Então, o que pode acontecer é o inseto já infectado ter contato com o animal, e aí o animal, né, termina sendo contaminado, ou o inseto morder, picar esse animal e depois picar um ser humano, como é a questão do Aedes aegypti, né? Então, acho que é mais ou menos isso, deu para entender, né? Não é o animal que tem, mas é o transmissor que termina contaminando. Então, é preciso ter cuidado, mas solidariedade sempre, né? Porque são muitos animais em situação de rua e é preciso a gente cuidar, mas aí tem que ter um cuidado também, tá bom? 10h19.